Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. O Banrisul tem sempre um cartão de crédito que combina com você, seja universitário, empregado ou aposentado. A primeira anuidade é grátis e você pode contar com até 3 cartões adicionais sem custo extra. Na hora de comprar, pode utilizar seu smartphone para pagar e ainda tem cartões exclusivos para gremistas e colorados. Você tem um sonho? Procure o Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Muito boa tarde, está no ar o Virando o Jogo desta terça-feira, último dia do mês de abril. É dia 30 de abril aqui na RDC TV, canais 24 e 524 da NET e para o mundo, né? No nosso Facebook, você acessa facebook.com/RDC TV Digital e compartilha o programa. Manda uma mensagem dizendo de onde você está nos acompanhando e assim, claro, a gente pode também saber onde está a nossa audiência. Pelo YouTube, youtube.com/RDC TV Digital para você acompanhar o nosso programa. Tem o Twitter da RDC e, claro, também a participação do nosso telespectador pelo nosso WhatsApp. O WhatsApp que aparece na tela é o 519-9815-9990. 51-99815-9990. O programa desta terça-feira, que tem as presenças de Otávio Hoffmann, Paulo Nunes, Bruno Flores e Rodrigo Doriagatti. Tudo bem, Rodrigo? Como é que tá? Como é que tá? Tranquilo? Tudo certo? Tudo bem? Uma honra te receber mais uma vez aqui no Virando o Jogo. Valeu, meu parceiro. Aqui, né, conosco, mas agora com novidades, né? Pois é, e o seu Rogério? É assim, ele pega folga, né? Daí ele aproveita um pouco e me usa um pouco, né? Ô, seu Rogério, um abraço, viu? O Rogério, ele gosta de fugir às vezes, assim, né? No programa. Eu imagino. Às vezes eu te vejo aqui, então, Rogério, onde você está, Rogério? Um abraço, seu Rogério. Sumido o Rogério, mas ele me deu a incumbência de falar que a partir da próxima segunda-feira temos um novo Na Pelada, é isso mesmo? Exatamente, novo programa Na Pelada, totalmente formulado. É claro, vamos ter o meu convidado, um ex-jogador ou jogador da dupla Grenal, porém também com atração musical e também plateia. Então vai ter o pessoal ali dando seu pitaco. Se o pessoal não fazer o que eu mando fazer, a gente vai ver que vai ter uma situaçãozinha que eu mando fazer, eles vão fazer com amor, com carinho, sempre com amor e com carinho. A gente faz tudo com amor e com carinho, as pessoas fazem, entendeu? Então vocês vão acompanhar na próxima segunda-feira, 8h15 da noite, 8h15 da noite, programa Na Pelada, totalmente formulado. Para você, futebol de maneira descontraída, divertida. Sabe bem como é que é, né? E sempre nas segundas-feiras, então, 8h15 da noite. Toda segunda-feira, 8h15 da noite. Vamos fazer uma bagunça legal. Segunda-feira é bom, sempre pós-rodada, também dá para falar alguma situação que acontece. E aproveitar, Doriagatti, a tua presença aqui. Claro, Na Pelada você vai acompanhar sempre nas segundas-feiras, a partir das 8h15 da noite. Mas saber também um pouco do amigo, o que tá achando aí? O Campeonato Brasileiro começou agora, Grêmio Internacional, né, patinaram, mas o campeonato é assim, né? Já tem rodada na quarta-feira, quem sabe já posso recuperar um pouquinho. Pois é, o que eu penso? Eu penso que, por exemplo, o Internacional já saiu errado, né? O Internacional já saiu colocando o seu time em reserva, totalmente reserva. Cara, por mais que tu tenha um elenco bom, não tem que botar um time em reserva para jogar o Campeonato Brasileiro, ainda mais contra a Chapecoense, que o Inter tem uma dificuldade histórica, que nunca ganhou da Chapecó lá. Da Chapecoense lá. Então, cara, eu acho que em termos de relacionada ao Internacional já saiu com a condição errada. E era para mesclar. E o Grêmio já tem um time até a sua equipe reserva, é uma equipe mais bem organizada. E a equipe do Grêmio, no segundo tempo, massacrou o Santos. A equipe do Grêmio massacrou o Santos. Aí é a questão do futebol. Tem vezes que realmente vai bater e a bola não vai entrar, e esse foi um jogo, né? O segundo tempo, acho que o Grêmio foi bem superior ao Santos. No primeiro tempo, o Grêmio entrou patinando, não deu nem para entender, porque o Santos durante uns estavam dormindo, 11 da manhã, né? Mas o jogador treina, né? O jogador treina de manhã, então acho que isso não serve de desculpa, entendeu? Os jogadores santistas também acontece a mesma coisa, então não sei. O time do Santos realmente é um time bem treinado. O Sampaoli realmente é um bom treinador, é um grande treinador. Fez com esse time do Santos, um time que não é um grande time, né? Em termos de qualidade técnica, não é um grande time, mas ele é muito bem ajustado, bem organizado. E o Grêmio trocou ponto com o Santos, agora perdeu em casa, porém os ambos já abrem o campeonato de maneira ruim, já tem que se recuperar na próxima rodada. Senão daqui a pouco vira uma bola de neve e quando vê,
a situação de crise já está aí. E sempre é bom porque depois, com o tempo passando, né, os jogadores vão ter as histórias para contar e vão estar numa pelada certamente contando as histórias desses jogos aí de estreia de campeonato e tudo mais. Dá para contar pra gente já quem é o primeiro convidado ou é segredo? Sim, dá sim. O primeiro convidado, Paulinho Diniz, e olha, teve algumas más línguas aí que disseram que ele pulava o muro da concentração aí. Ih, rapaz. Pulava o muro aí e ia pro pagode. E ele ia mesmo? Aí você tem que acompanhar, na segunda-feira, às 8h15, no programa Na Pelada, você vai saber tudo dos bastidores daquela época do Internacional, do Atlético. Lembra do Atlético Paranaense que tinha o Lucas, o centroavante, tinha o Varley, que tinha o Adriano, enfim, o Adriano Gabiru. Sim. Era um time bem azeitado e depois foi ser campeão brasileiro. Então, esse time era um time muito bom e o Paulo Diniz falou sobre esse time e eu perguntei para ele, Paulinho, esse time era bom só dentro do campo, fora do campo ele era bom também. Né? Se era bem entrosado fora do campo. Aí tem que acompanhar, 8h15, programa Na Pelada. Então tá certo, o convite fica aí para todo mundo que quiser acompanhar o Na Pelada todas as segundas-feiras, 8h15 da noite. O convite bom, além do Na Pelada, é o do aplicativo do Banrisul. O Banrisul Digital é um aplicativo completo para você simplificar a sua vida, com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Baixe e comece a usar hoje mesmo. Banrisul Digital, clique e simplifique. Vamos ao recado do Zafari e a gente volta instantes para falar mais sobre a dupla Grenal. Zafari, né, para você também poder cozinhar bem, tem essa oportunidade aí. A semana ainda está começando, mas amanhã tem feriado, então dá para dizer que já está terminando, né, para uma nova semana que vai começar em instantes nos próximos momentos. Aí a gente também tem essa oportunidade de poder acompanhar certamente, claro, os jogos que vão acontecer. E é justamente sobre isso que a gente vai direto ao CT Luiz Carvalho. O repórter Guilherme Paz esteve lá e traz informações do Grêmio que treinou logo cedo. Guilherme. Na manhã desta terça-feira, aqui no CT Presidente Luiz Carvalho, o Grêmio realizou o último treinamento antes do confronto de amanhã à noite contra o Avaí na cidade de Florianópolis, às 7h15. O tricolor busca a primeira vitória no Campeonato Brasileiro, assim como o time da casa. E aqui no Grêmio, sempre tem aquele discurso que quando o jogador vai para a entrevista coletiva é que ele será titular. Cara, começar jogando, eu não sei se vou começar. Na verdade, eu não sei sempre quem vem aqui vai para o jogo. Eu não estou sabendo, isso aí é novidade para mim. Eu vou até perguntar ao JP das próximas vezes para não ver esse tipo de coisa, mas enfim. Pois é, Juninho, esse é o discurso. A primeira parte do treinamento foi fechada e quando se abriu, Walter Kahneman e Pedro Jeromel, os únicos dois zagueiros que têm condição de jogo amanhã, não estavam em campo. Se vocês não viram... Então, se vocês não viram, eu também não vi. Porra, eu estava treinando também, mas eu acho que eles estavam aqui dentro, fazendo um trabalho aqui dentro, se recuperando. O tempo estava bem fechado, mas o Grêmio já embarcou e espera voltar com os 3 pontos, diante o campeão catarinense. Mas acho que a gente vai lá para enfrentar uma equipe muito qualificada e a gente tem que ir para buscar pontos, pelo fato de termos tropeçado em casa, então vai ser um jogo bem difícil. Pois é, logo cedo o Grêmio treinou e o Juninho Capixaba aí não quis abrir, né, detalhes pra gente. Paulo Nunes esteve lá no CT Luiz Carvalho essa manhã. Primeiro que estava frio, né, Paulo Nunes, lá no CT Luiz Carvalho, 8 da manhã. 8 da manhã o Renato puxou o cor do pessoal hoje lá, né? Puxou o pessoal, né? A delegação chegou por volta das 7 da manhã pro treinamento, começou às 8. Uma neblina muito densa, né? Nós vimos as imagens ali do treinamento e foi difícil identificar os jogadores com o treinamento acontecendo, mas estava muito frio. Bom, várias fotos, o torcedor pode ver nas redes sociais circulando as fotos do gramado mesmo. O gramado estava branquinho da neblina. Treinamento que a primeira parte foi com os portões até fechados, né? O Renato ainda fazendo aquele mistério
Só que depois o Grêmio já iniciou o seu deslocamento para Santa Catarina e 3 titulares ficaram fora. O Maicon, o Kahneman e também o Alisson. Esses 3 titulares não viajaram para Santa Catarina para o jogo contra o Avaí. Não dá para dizer que o time vai ser misto, né? Porque se só são 3 que não viajaram, e a gente já imaginava, acredito eu, que o Maicon, pelo menos, eu imaginava que não jogaria. Ele Né? tem uma tendinite, né? O Maicon vem fazendo um sacrifício alguns jogos e contra o Santos jogou os 90 minutos, né? Então já estava em tempo, acho, de ele ser poupado um pouco. O Michel deve jogar na zaga, né? Já que o Paulo Miranda ainda estava machucado. É só o Jeromel de zagueiro que viajou. Então, esse é o grande... Esse é não, ruim, né? não o problema, mas é o que o Michel poderia ser o substituto do Maicon como volante e, na verdade, vai ter que jogar na zaga. Daqui a pouco o Michel vai virar o zagueiro do Grêmio mesmo, né? Reserva. A minha Romulo, curiosidade, eu vou dizer para vocês, que essa questão do zagueiro, eu acho que pelo menos até o Grêmio contratar um zagueiro aí, ou o Rodrigues ser aproveitado no time principal, ele está no transição agora. Ele treinou normalmente treinou e hoje. na hora dos jogadores que foram pegar o ônibus, dos que não foram relacionados, ele subiu no ônibus da transição. Eu não sei ao certo que a transição tem, eu sei que ela tem um jogo. Tá jogando uma competição, se não me falha a memória agora. Não lembro agora a competição ou é um amistoso, enfim, eu sei que tem um jogo da transição e ele entrou na delegação. No jogo contra o Santos, por exemplo, o Rodrigues não estava, o Tony Anderson também não estava, jogou pela transição, então isso aí também está chamando a atenção. Mas o que eu estou curioso é que, assim, é importante o Campeonato Brasileiro, é importante. Até pode parecer um pouco estranho da minha parte, tendo em vista que eu opinei sobre o Internacional. Mas o Grêmio ainda tem um jogo muito importante na Libertadores da América. E, por exemplo, a gente não viu ainda, e talvez não vá ver, o teste do Renato de quem vai ser o substituto do Matheus Henrique, né? Que está fora contra a Católica. E o Matheus vai jogar agora sem o Maicon, provavelmente amanhã contra o Avaí, e domingo. Não vai jogar o Matheus e vai jogar o Maicon, que não tem condições físicas. Quem é que joga ao lado dele? Amanhã? É. Eu acho que o Romulo. Acho que o Romulo. Olha, eu acho que não. Acho que o Romulo não seria o jogador ideal para um jogo contra a Católica, que precisa atacar, muda muito a característica. Eu acho que contra a Eu Católica não me surpreenderia de ver Romulo e Tassiano contra o Avaí. Sem Matheus? Sem o Matheus Henrique já. Para fazer esse teste contra um adversário um pouco mais fraco, ao menos. Do que fazer o teste no fim de semana. Pode ser já que ele vai segurar alguns jogadores, me parece que o Cortez também, pela entrevista do Capixaba, e aí pode ser que o Capixaba jogue por ali, e ele já vai ter que fazer essa mudança na zaga, segurando o Kahneman, o Maicon também. Eu não duvidaria aí de aparecer a dupla Romulo e Tassiano, e o Tassiano ser utilizado contra a Católica. Eu acho que ele pode fazer isso no segundo tempo. Acho que o Matheus Henrique sai jogando até para daí não descaracterizar muito a dinâmica de meio de campo. Mas no segundo tempo, daqui a pouco, tira o Matheus Henrique, dependendo de como tiver a partida, põe o Tassiano, ver como o Tassiano se comporta. Porque o que o Grêmio vai fazer contra o Avaí, provavelmente, é muito parecido daquilo que eu entendo ser o ideal, né? Por exemplo, joga o goleiro titular, joga o lateral direito titular e o primeiro zagueiro ali, que é o Pedro Jeromel. Depois você faz mudanças que são necessárias por condições, na lateral esquerda e na zaga, não descaracterizou toda a defesa, você não mudou, né, a metade dela, você mudou um pouco menos da metade. Do meio para frente, você não tem o Maicon, que é, quem sabe, aí o principal expoente técnico do Grêmio nessa primeira linha, ao lado do Matheus Henrique. Não dá para tirar os 2 primeiros homens ali da construção de jogada. Eu concordo com o Otávio. Você descaracteriza muito a equipe do Grêmio assim. E ali na linha de 3 você já vai descaracterizar, porque as características do Alisson, elas são bem diferentes de qualquer outro jogador que possa aparecer. E o Tardelli, que eu acredito que vai substituir o Alisson, vai ganhar uma oportunidade justamente pelo Avaí não ser um grande adversário, né, ser um time de menor expressão. É um jogador que se movimenta muito. O Diego Tardelli é muito difícil você identificar onde ele está atuando, porque ele é um jogador que aparece por todos os lados do campo. É um jogador que dá um dinamismo muito grande, aparece muito. E na saída de bola, realmente, você tem que ter o Matheus Henrique hoje, porque é ele quem está dando uma dinâmica. O Grêmio é obrigado a ganhar esse jogo contra o Avaí para conseguir ficar bem no Brasileirão. Ele não pode perder pontos nesse jogo, apesar de ser fora de casa. Mas eu duvido muito que vai ser um jogo fácil. O Avaí vai jogar fechadinho, daquele jeito que a gente sabe que os times enfrentam o Grêmio, e o Grêmio pode ter dificuldades para fazer gols. Né? Vocês não acreditam numa formação muito parecida com aquela que jogou contra o Juventude?
Com Quem era um primeiro homem, que era o Maicon, naquele jogo contra o Juventude, certamente vai ser o Rômulo amanhã. Rômulo, tá. Matheus Henrique e o Tassiano em vez do Tardelli. É que na coletiva do jogo contra o Santos, o Renato ele disse em certo momento, né, que vem conversando com o Diego Tardelli para colocá-lo cada vez com um tempo maior de jogo. E aí eu fiquei imaginando. Para ser maior tem que começar, tem razão, perfeito. É aí que tá nessa análise. Eu fiquei, para ter um tempo maior do que ele jogou contra o Santos, que jogou quase que todo o segundo tempo. Daí E porque o Tardelli acabou entrando contra o Santos para mudar um pouco o time, né? E precisa ganhar do Avaí, né? Mas eu digo contra o Santos e até nos outros jogos ele entra numa situação um pouco diferente, né? De ter que mostrar alguma coisa com uma responsabilidade maior. Quando você sai jogando, sai tudo 0-0, a gente ainda não tem ali como vai ser o jogo e pronto. Contra o Santos, ele entrou depois que o Alisson bate mal um escanteio, o Grêmio quase tomou o terceiro gol do Santos, o Renato se irrita 5 minutos do segundo tempo e tira o Alisson para o Tardelli. Já coloca uma certa responsabilidade nele nisso. Agora, começando o jogo, acho que ele pode melhorar o panorama da partida, mas vai estar tudo 0-0 ali. E também concordo com o Paulo Nunes nisso de ter mais tempo, né? Daqui a pouco ele joga 70 minutos da partida. Se eu não estou enganado, é a segunda vez que o Tardelli começa como titular na equipe do Grêmio. A primeira, acho que foi contra a Católica, que ele começou de 9, né, de centroavante. Acho que foi a primeira e única também, não teve outra. Eu acho que não teve outra. Né? Acho que ali foi a primeira, o Grêmio viu que se precipitou e decidiu... Porque de lá para cá o Tardelli nem começou os jogos, né? Desde aquele jogo contra a Católica. Então, é uma primeira oportunidade para o Renato poder começar o jogo com ele pelos lados. Eu tive essa leitura também da entrevista do Renato. Ele mesmo falou que, né, aos poucos estava soltando a corda para o Diego Tardelli para que ele pudesse passar por todo esse processo de readaptação que o Renato fala, que o Marinho, por exemplo, passou depois de vir da China, mas eu fiquei com essa pulga até o momento que o Paulo Nunes ali na Rádio Grenal deu a informação que o Alisson estava fora, né? Não estava entre os jogadores que fariam a viagem para Santa Catarina. Ali eu acho que já escalou o Tardelli como titular. É que aí você não, com o Alisson não viajando, você não precisa escancarar ali que o Alisson foi preterido pelo Diego Tardelli depois do jogo de domingo de manhã. Simplesmente o Alisson não viajou, então precisa ter algum substituto, joga o Diego Tardelli. Não significa que o Diego Tardelli vá ser o novo titular do Grêmio. Daqui a pouco o Alisson retorna, volta como titular, aos pouquinhos isso vai acontecer. Mas eu acho que é uma estratégia boa do Renato, porque senão pegaria um pouco mal. O Alisson fez uma partida um pouco abaixo contra o Santos, aí simplesmente saca do time, põe o Diego Tardelli e pode acabar queimando o Alisson. Eu tenho curiosidade para saber como o Leonardo Gomes vai jogar com o Diego Tardelli por ali. Porque, querendo ou não, né, as características do Alisson são de jogador que consegue fazer uma boa recomposição, ele ajuda, né, certa feita até na marcação, e não é uma característica que o Diego Tardelli tenha, né, de ajudar na marcação, apesar de, quando necessário, ele até ajudou no próprio jogo contra o Santos. Né? Mas se a gente pensar que o Grêmio vai com o Juninho Capixaba, que é um jogador que tem deficiências defensivas, imagina o Leonardo Gomes não apoiando a todo instante assim. Daqui a pouco segurando um pouquinho mais, porque vai ter o Michel, que não é um zagueiro de origem, e o Juninho Capixaba, que apoia a todo momento. Né? Não, e ali pelo lado dele tem o Everton, né? Que é um jogador que... a recomposição... o Capixaba a gente viu fazer, principalmente trocas ofensivas com o PP no gauchão, e também já não tinha essa recomposição toda, né, com o PP. Então, eu acho que os ataques vão se concentrar mais pela esquerda ali. E aí, até pelo que o Otávio mencionou ali, o Leonardo Gomes dá uma segurada maior. Justamente para dar essa liberdade do Tardelli não se desgastar recompondo, né, defendendo. O Márcio Martins Fraga pergunta no nosso Facebook quando é que estreia o Rafael Galhardo. O Galhardo já jogou 2 jogos, né? Com a camisa do Grêmio, Pelotas, Grêmio 2, Pelotas 0 e o 0-0 contra o São Luís, fora de casa, tudo pelo Campeonato Gaúcho. O Galhardo também não viajou, Paulo Nunes? Não viajou. Chamou atenção. Eu confesso curioso, que né? Eu esperava que não fosse viajar o Leonardo Gomes dentro de uma rodagem, de uma certa... tu vai poupar um jogador, outro visando lá na frente o jogo da Libertadores. Eu até esperava o Rafael Galhardo na delegação, pelo menos. E não viajou. Estranho, nem né? ele, nem o Tony Anderson, porque aí o Léo Moura
melhorou, acabou jogando também já. Mas o Galhardo não jogou, né? Só esses jogos do Gauchão E mesmo. o Galhardo, aparentemente, não nada que explique a contratação dele até agora. O Galhardo me parecia assim, De repente o Grêmio veio o ficou com Galhardo meio do que um Vasco, medo né? aí, né? Como é que é? De repente veio o Galhardo do Vasco mesmo, e não aquele do Grêmio lá. Porque o do Vasco não tinha nem a numeração, né? Ele não tinha Coitado. pego numeração para a temporada de 2019 no Vasco. De repente o Grêmio trouxe esse mesmo e não conseguiu fazer aquilo que o Renato fez em outras oportunidades, que era trazer um jogador de uma temporada anterior, que geralmente tinha um retrospecto melhor. De repente veio esse. Uma contratação muito... Claro que parte de um medo de o Léo Moura não aguentar mais nada, né? O Léo Moura jogou meio jogo na primeira rodada do Gauchão, lesionou e demorou muito para voltar. O Grêmio teve que trazer, o Renato testou o Matheus Henrique na lateral, não deu também... Na verdade, não que não tenha dado certo, mas precisa do Matheus Henrique no meio, aí traz o Galhardo, mas aí não joga também. Então é meio estranho, porque o Leonardo Gomes aguenta muito também, né? Um jogador com uma... Ele jogou Inegavelmente. quase todos os jogos do ano, né? Acho que o Leonardo Gomes só não jogou um jogo, porque um outro que ele foi reserva, ele entrou no lugar do Léo Moura. Ele jogou do Juventude pra cá, sim. Ele tinha jogado todos os jogos. Aí ele ficou fora naquele jogo contra o Pelotas, que foi o jogo que o Galhardo jogou. E ficou fora no jogo contra o São Luís, que foi então que o dois- Galhardo também jogou. O São Luís do 0-0 lá. E eu acho... Então tá certo, porque quando o Juventude no primeiro turno, ele entra, que Sim, começa mas o Léo ele Moura. voltou também. Eu acho que ele não jogou também o Juventude da volta. O 0x0, aquele em Porto Alegre, da semifinal do Campeonato Gaúcho, das quartas de final Que do é onde Campeonato Gaúcho. lesiona o Marcelo Oliveira. Isso, do que lesionou o Marcelo Oliveira. Acho que ali foi Léo Moura também. Eu não tenho bem certeza. Ah, eu acho que foi. Acho que foi Léo Moura. Foi o retorno dele, até Foi que o você falou que ele começou contra o Juventude e voltou contra o Juventude. Eu lembro de alguma característica muito parecida com essa. Então fica Só essa... para matar a curiosidade, posso passar os relacionados Claro, aqui? claro. Ordenei por posição Paulo Vitor e Júlio César, os dois goleiros que viajaram, aí Léo Gomes e Léo Moura, os laterais direitos. O Pedro Jeromel, o único zagueiro de ofício. O Bruno Cortes e o Juninho Capixaba, os laterais esquerdos. Rômulo, Michel, Tassiano e Matheus Henrique, os volantes. Jean-Pierre, Luan e Montoya, os meias. Everton, Tardelli, PP, Marinho, André e Viseu, os atacantes. Pois é. Então, O Léo Moura jogou 0x0 contra o Juventude. E o Galhardo estava no banco. Tem alguma coisa que funciona ainda. Que é... O Montoya agora, tu comentou e me chamou a atenção, né? O Renato fez algumas escolhas naqueles jogos que o Grêmio foi mal na Libertadores e que simplesmente foram escanteados, né? O Marinho começou o ano muito bem, já não entra mais. O Montoya virou titular num jogo, aí não correspondeu. Nos jogos mais importantes, talvez, até ali, né? O Renato tentou, não sei, às vezes meio Eu acho goela que o Renato- abaixo, assim, colocar esses jogadores. Ele deu a preferência para o Montoya. Ele perde o Ramiro e aí ele, tem que botar alguém nessa ponta direita. E aí o Montoya foi contratado. Vou dar a preferência para o Montoya, vamos ver como é que vai sair o Montoya. Aí viu que o Montoya não deu muito certo, aí perdeu um pouquinho a fila e vamos testando outros. Mas é que no Gauchão o Montoya tinha jogado bem, ele fez gols, o Grenal dos São José. reservas, ele participa da jogada do gol do Leonardo Gomes, no 1-0, e aí entra na Libertadores já como titular, ou seja, com uma responsabilidade um pouco maior, não corresponde, e é bem isso, vai para terceiro da fila, né? Aí agora vem o Alisson como o primeiro que estava lesionado E e antes era o virou Marinho. titular. O Marinho eu acho que virou um quarto ou terceiro com o Montoya, O e Marinho o Tardelli perdeu- é o segundo da fila agora. O Marinho perdeu tudo que foi espaço, né? Porque o Alisson machuca. É muito estranho. O Alisson machuca com 15 minutos contra o Novo Hamburgo na estreia do Campeonato Gaúcho. E ali o Marinho ganha uma chance e depois E some, demonstrou bom futebol, o Marinho. Sim. Mas aí veio os jogos da Libertadores e ficou evidente que ele não tem assim o estofo para jogar no Grêmio, né? Para tudo que uma competição como a Libertadores exige. E aí simplesmente fica escanteado. E a própria imprensa, né? A gente falou muito sobre como ele estava melhor do que nos outros anos. Realmente, olha aí o Marinho que a gente E até vou te criou dizer- expectativa antes. Eu até vou ser sincero com vocês, eu achava que no Campeonato Brasileiro, nesses jogos, como por exemplo o de amanhã contra o Avaí, seriam jogos em que o Grêmio teria que se aproveitar desse tipo de jogador. Desse estilo, de jogadores que não estão jogando, mas que têm qualidade. Por exemplo, é inegável que você ter no banco de reservas Marinho, Viseu, Luan e PP, são jogadores que podem dar condição, por exemplo, no jogo contra o Avaí, contra um CSA, né, contra o Ceará. Né? Eu entendo assim que o Grêmio está fazendo uma escolha interessante, só que, claro, tem que testar ainda algumas opções. O próprio caso do Diego Tardelli, né, porque a gente não sabe ainda se o Tardelli vai ter condições de ser titular do Grêmio.
tecnicamente, ele é muito acima dos outros. Sim. Não era que joga naquela função ali. Mas hoje tem que sair algum, né? Exatamente. E o André vem bem, na minha opinião, pelo menos o André vem bem, e o Tardelli não vai ser centroavante. Curioso, né? O André... E o Alisson, pra mim, foi mal em um jogo só. Contra o Santos. Pois Só é. o jogo do Santos. E aí o Tardelli entrou bem. E... A minha dúvida é o quão mal ele foi, o Alisson contra o Santos só. Porque eu entendo, eu concordo contigo, ele foi mal. Mas é o quão mal que o time também não tenha ido. Porque a grande falha dele foi aquela bola de autoconfiança. Ele achou que conseguiria fazer a parede. É que ele já estava pensando, quando a bola tá vindo, ele estava pensando no contra-ataque, o Grêmio que ele ia armar já. E aí ele não... E aí vai me dizer que isso é errado? Não, é uma falha que custou, né? Acabou ocasionando gol. Talvez se não ocasionasse no gol do Santos naquela jogada. Tem que saber jogada, se alguém né? avisou também, né? Tem mais a gente não sabe agora. Parece que ninguém fala, né? Porque ele gira com a confiança de quem vai sair. Ele não é aquele jogador que vai girar, mas está percebendo que tem alguém atrás, né? Não, ele nem protege a bola, ele tá só esperando, ele não tá fazendo a parede. Ele perde muito. Até porque se ele faz a parede, na velocidade que o jogador do Santos vem, derrubaria ele, pelo menos uma falta ele conseguiria. Alguns recados que chegam pra gente aqui, o Miro Veiga diz assim, bom programa, vocês são bem esclarecidos. Parabéns, isso aí tem que ter gente nova. O Rafael Silveira, nosso colega, está participando com a gente aqui. Mas assim, fala aí, gurizada, o Montoya já passou a ser quarta ou quinta opção na minha visão. Alisson, Tardelli, Marinho e Tassiano. E até o Everton passando o PP para a esquerda. E depois o Montoya, é a visão dele também sobre o aproveitamento do Montoya. E o Márcio Martins Fraga diz pra gente que o Renato só escala os bruxos dele, né, no time. Sabe que enquanto falava eu vinha pensando, depois que o Renato colocou o Luan no banco, qualquer jogador que jogar mal, pode ser o Alisson, jogou uma partida, entrou um jogador jogando bem, é capaz de já mudar a escalação. Porque o Luan virou banco, voltou, até achei que entrou bem contra o Santos e continua banco. Ainda é banco, né? Viajou, então, né? assim, qualquer outro jogador pode ser banco do Grêmio, né? O recado tá dado. O Ronaldo Castro de Porto Alegre diz assim, Luan e Tardelli serão titulares, isso tudo é uma questão de tempo, mas não ter um zagueiro reserva é bem complicado, um abraço. Esse é um ponto que eu queria até colocar em debate, porque quando o Paulo Nunes disse que o Grêmio tem um zagueiro de ofício no jogo contra o Avaí, por mais que o Grêmio possa ter qualidade técnica nas outras funções, é muito complicado, né? E o Grêmio parece que não se agiliza para trazer um zagueiro. Eu não sei se tem dificuldade mesmo, como está alegando, ou se não tem velocidade para buscar. Porque é uma coisa que a gente tem que fazer uma análise. Eu não sei se o torcedor do Grêmio vai concordar com a direção nessa oportunidade. O Grêmio precisa de um zagueiro. Precisa. Pelo menos um. Pelo menos um. E ontem ficou né? bem claro para mim na entrevista do Kahneman, que ele concedeu à tarde, que ele sabe que ele pode sair. Eu vou dizer um negócio assim, recentemente eu conversei com o empresário do Kahneman, Martin Weinbusch. Tava sobre a questão dele na seleção argentina e aí perguntei sobre a situação do Kahneman. Me pareceu bem esclarecido. O negócio é o seguinte, a gente tem um contrato com o Grêmio, o Kahneman está muito feliz no Grêmio, quer seguir no Grêmio. Só que eu não posso mentir para você e dizer que daqui a pouco chega uma proposta muito boa pelo Kahneman e que não possa mudar alguma coisa. Mas ele não vai receber não vai receber outro aumento, né? Ele já recebeu 3 aumentos. O Kahneman recebe mais aumento do que, sei lá, né? Do que eu ganho peso, porque é uma coisa incrível. É ter três renovações contratuais em um ano. É surreal. Qual jogador recebeu 3 renovações contratuais em um ano? Passa por uma valorização dele na Copa América, né? Tem isso. Hoje, para mim, o Kahneman é titular na zaga da Argentina. Jogou contra o Marrocos titular, né? No último amistoso. E ele fazendo uma Copa América boa, as chances de valorizar, e aí a gente sabe que a Europa já está de olho nele, é um zagueiro relativamente novo, 28 anos, a chance de alguém vir e levar, mas aí a dificuldade de o Grêmio trazer um zagueiro hoje, para mim passa pelo status que esse zagueiro chega. Que é você traz o Gil lá da China, por exemplo, para ser reserva de Kahneman e Jeromel. Para mim só tem uma explicação a busca pelo Gil. O Kahneman saindo. O Kahneman vai sair. Óbvio. Aí sim, aí que tá. O Grêmio deve estar segurando, porque se chega num acordo tácito, então acho que o Kahneman deve sair realmente, com o Grêmio sentir que não vai conseguir segurar, aí vai lá e já traz o Gil e pronto, já tem um cara à altura, ao meu ver, para jogar com o Jeromel. Para mim já é bem desenhado. E aí, os outros nomes não são do mesmo nível. Porque Luan Pérez, o próprio Adrielson do Sport, o Grêmio chegou a sondar a situação,
Não só no nível de Porque titularidade. assim, ó, O você único traz... que poderia vir além do Gil, a nível de titularidade que já foi falado no Grêmio, seria o Vitor Hugo da Fiorentina. Esse aí seria titular em muito qualquer um dos caro. dois. Só que ele é muito Mais caro que né? o Gil, né? Mas esse seria titular dos dois times, assim, nos dois times. Nas duas funções. Só que- Tanto se saísse o Jeromel, como se saísse Só o que Kahneman. aí a gente entra nesse embate, assim. E se traz um zagueiro para vir pro lugar do Kahneman, continua faltando zagueiro no Grêmio. Isso. E aí o que você vai fazer? São Você vai dois passar o zagueiros. resto do ano assim. Exato. Porque você não pode trazer um zagueiro bom a ponto de querer ser titular, porque o Kahneman e o Jeromel hoje são titulares, mas se você trouxer um zagueiro que não seja muito bom, vai ser reserva do Paulo Miranda, não precisa Mas de zagueiro. E eu tenho uma dúvida, viu? Por isso que eu falei que o Grêmio precisa de Dois, né? pelo menos um. Precisaria de dois. Pra mim, Um o Grêmio não passa de um. Não passa de um. Eu Eu acho que não passa. precisaria de dois, mas não traz mais mas que é que eu dois. vou dizer uma coisa, não Precisa trouxe a de mais, dois, a mas mais só vai tempo. trazer Mas é que um, tem vai uma terminar coisa. improvisando. Tem uma coisa. Eu concordo contigo em partes. O Grêmio não vai passar de um até o dia que o Kahneman ou o Jeromel forem embora. E eu explico. Porque hoje tu chega num outro zagueiro e diz assim, ó, aqui é o Grêmio. Tem uma vaga de zagueiro aqui, pode ser? O cara vai pensar assim, putz, Jeromel e Kahneman, impossível. O Jeromel pode ir Beleza, pra Copa foi América embora, foi também. embora o Kahneman. Chega o Grêmio no zagueiro e diz assim, olha, aqui é o Grêmio, tem uma vaga de zagueiro lá. Batem o Jeromel e o Gil, que voltou da China agora, eu vou. Aí eu Não, vou. aí disputa a posição. Até porque Aí eu o vou. Kahneman e o Que daí Jeromel... abre a disputa. Uma de- coisa é tu disputar vaga com um cara que tu sabe que ele não vai sair de nenhum jeito. Porque ele é titular absoluto, ele é incontestável. Tá, Mas e é aí ídolo, quem é né? esse cara que o Grêmio traria num fim de janela? Luan Pérez, por exemplo, do Clube Bruges, duvido que não aceite se disputar a vaga com o Gil. Eu tô falando o nome desse jogador porque o Grêmio já tentou esse jogador, entendeu? O próprio, claro, agora não vai trazer porque o Inter tá muito perto de trazer o Adrielson. Mas o próprio Adrielson aceitaria muito mais fácil Porque- disputar com o Gil do que com o Kahneman. Tem uma O questão Grêmio de entende calendário que o Adrielson também, é muito verde. Já ouvi isso de um diretor. 21 do Grêmio. anos, né? Muito verde. Os últimos verdes que o Grêmio lançou aí, um tá no Barcelona, o outro é o melhor jogador do time. Mas é. Mas é tudo que bem. você pega que o Gil vindo pro Grêmio é um zagueiro chegando, por exemplo, Márcio da Martins China. Fraga, acho que é bom o nome, o Gil. E tendo que provar, o Kahneman e o Jeromel, além de ter uma regularidade que é muito alta, a régua deles é muito alta, são ídolos. Você não chega Isso. aqui e desbanca um ídolo do clube só porque joga mais do Mas que ele. Mas Tem eu que ainda, fazer muito mais eu que ainda isso. vou dizer pra vocês, o Gil é bom nome, mas eu ainda traria o Vitor Hugo. Da Fiorentina, né? E eu acho que ainda é mais barato. Acho. Será? O Gil ganha 1.200.000 por mês. É. E aí, pra mim, entra uma outra questão que o Renato tocou na coletiva, da questão de os jogadores acharem que o Grêmio tá rico e por isso pedem um salário exorbitante, sendo que seria um zagueiro para ser reserva. Não ganharia um salário parecido com o do Kahneman Não, e e o Jeromel outra, para ser reserva Ninguém deles. no Brasil paga 1.200.000 Não, por um não zagueiro. existe isso. Mas eu Nem digo o mesmo, Palmeiras. eu digo mesmo para os patamares brasileiros. Teria Até que ser o Dedé teria que baixou ser o um salário. zagueiro Pois que é. aceitasse receber um salário de reserva. Não, e outro detalhe, né? O Gil, que tem uma identificação com o Corinthians, por ter sido Também campeão disputa a vaga brasileiro com o lá. Corinthians, né, o O Grêmio. Corinthians tem um interesse nesse jogador. E o Gil falou pro Corinthians, eu ganho 1.200.000. Por 900 eu aceito jogar aí. Por todo o demais, carinho tá que eu tenho louco. com o clube. Eu fico pensando Todo imagina carinho. Né? Imagina o clube que ele não tem carinho, né? Imagina sem Imagina- amor, então. Imagina pagar o Renato para ter o Gil no banco. É bem assim. É Difícil, isso. né? Não, tá louco. Não consegue. Do dia 1º, amanhã, até o dia 5 de maio, São Leopoldo vai receber a 14ª edição da Aldeia Sesc Capilé. É isso mesmo, são mais de 25 atrações gratuitas, com uma programação que contempla o teatro, a exposição, a música, o circo, a dança, o cinema e os debates. É do dia 1º, amanhã, até o dia 5, a 14ª edição da Aldeia Sesc Capilé, em São Leopoldo. Acesse o site do Sesc e confira todos os detalhes. www.sescifrs.com.br. Vamos ao recado do Banrisul e na volta a gente fala do Internacional, porque amanhã tem um jogaço em Porto Alegre. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com o consignado Banrisul, as taxas são reduzidas, o crédito é imediato e as prestações descontadas diretamente em folha. Tudo para você realizar a viagem dos seus sonhos, renovar a sua casa com parcelas e prazos que cabem no bolso ou trocar de carro sem burocracia. Você tem um sonho? Procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade.
o Banrisul, né, realiza os seus sonhos com certeza. Ontem foi motivo de debate aqui no Virando o Jogo o time reserva do Internacional no jogo contra a Chapecoense. Amanhã contra o Flamengo, o Internacional certamente vai usar o seu time principal. Mas o Patrick, volante do Internacional, falou justamente sobre isso, que não existe time A nem time B. O grupo do Inter é que entra em campo. Vamos ouvir o Patrick. Alguns estavam falando que a equipe de baixo está melhor que a de cima. E agora, depois da primeira derrota, a equipe alternativa já não funciona mais. Não é assim. É uma derrota que ninguém esperava. A gente acreditava no grande jogo. A gente fez um grande jogo. Tomamos gols que talvez em outras ocasiões não tomaríamos. Mas acontece. Eu acho que agora é levantar a cabeça. A equipe é forte. A gente mostrou isso durante o campeonato estadual. Então é continuar trabalhando, e esse jogo é muito importante porque a gente tem um combinado, uma parceria de que toda a partida vai ser uma final pra gente. Então o jogo da Chapecoense não conseguimos a vitória, e essa agora vai ser mais uma final e a gente vai ter que buscar os 3 pontos de qualquer jeito. Tem que buscar os 3 pontos de qualquer jeito, e para isso Rodrigo Dourado e Paulo Guerreiro estão de volta. Até a gente pode ir rodando as imagens aí do treino que foi fechado essa manhã, as imagens iniciais. O Dourado e o Guerreiro voltaram a treinar. São muito bons reforços. Importantíssimos, né? Providenciais, na verdade, o Rodrigo Dourado, né, na proteção da zaga, que o Inter precisa sempre, porque vai ser muito atacado pelo Flamengo, sem dúvidas nenhuma. E o Paulo Guerreiro, né, que é uma qualidade que o Inter não tem em nenhum outro jogador do elenco. Agora, se o Inter gosta de jogar no contra-ataque, gosta de ser atacado, aquele velho esquema do ano passado, amanhã é o jogo, né? Vai ser muito atacado pelo Flamengo, vai ter espaço para contra-ataque. Mas eu vou ser sincero contigo, Otávio, eu concordo contigo, acho que é o que vai acontecer, pelo menos antes de ver a bola rolar. Porque o Abel é muito esperto. Se tem um cara que é esperto no futebol brasileiro, e eu estou falando de esperteza, de expertise de jogo, é o Abel. O Abel sabe que os 3 pontos que ele fez contra o Cruzeiro são extremamente importantes. Mas amanhã talvez não seja tão importante assim fazer 3 pontos. Um pontinho contra o Internacional em Porto Alegre é muito relevante para o Flamengo, que quer ser campeão brasileiro. O Inter também quer ser campeão brasileiro. E eu não sei se essa máxima de atacar não está com o Inter. E talvez o Abel, sabedor disso, não tente se usufruir, porque o contra-ataque do Flamengo... Sim. Gabigol, Bruno Henrique, eu vou dizer outra coisa. Everton Ribeiro. O lance é que se o empate serve para o Flamengo, porque ganhou a primeira do Cruzeiro, que é um postulante a título também, Sim. Pega o Inter agora, para o Inter é um péssimo negócio, depois da derrota para a Chape. Tem outro detalhe, amanhã o extracampo vai influenciar muito, porque a maior sombra para o Odair Helman vai estar no outro lado do banco de reservas quando o Inter não fizer um gol cedo para acalmar o torcedor. A maior sombra do Odair está do outro lado do banco. O torcedor do Inter sempre pede o Abel, né? Sempre. Qualquer E eu vou dizer daqui a 10 anos vão estar pedindo o Abel de novo. Eu concordo contigo, e não é só pelo fato de ser o Abel. É pelo fato também de ser um outro treinador experiente com característica. Que tem identificação com o clube. Porque eu vou ser sincero. Especialmente que gosta de montar times ofensivos, né? Que é o que o torcedor do Inter mais quer hoje. O torcedor do Inter está ansioso. Famoso para dentro deles. Que é 50 atacantes. Eu vou ser sincero com vocês, eu não consigo entender, né, e eu tenho visto isso nos últimos dias, desde o último sábado, essa vertente de que o Odair bateu no teto, de que não dá mais. Assim, eu vou ser sincero com vocês, vocês me respondam, se souberem, é claro. Por quê? O que mostra que o Odair bateu no teto? Eu acho assim, o torcedor do Inter está um pouco chateado com o treinador, né? Isso a gente consegue ver conversando com o torcedor na rua. Eu acho que o esquema do Odair ele não é tão defensivista quanto parece. Carece de alguns ajustes, carece. Tem algumas peças que não estão dando resultado no time, até é verdade que tem. Mas manter os 3 volantes que o Inter tem é uma proteção defensiva até para os próprios laterais do Inter. Eu acho que é aí que o Odair tem que ajustar. Botar um armadorzinho à frente dos 3 volantes e deixar o Nico próximo do Guerreiro, fazer companhia para o Guerreiro. O Guerreiro precisa de uma companhia ali na frente. Deu certo contra o Palestino. Mas era o Palestino. Mas era o que tinha para jogar naquele dia. E eu acho que precisa de um armador. Acertando isso, mantém o resto do estilo do time do Inter, porque
pode não ser o futebol mais bonito do mundo, mas dá resultado. O Odair classificou o time com 4 rodadas na Libertadores, que se perguntasse para um colorado se ele acreditava nisso em janeiro, talvez ele não acreditaria. O Odair fez uma boa campanha ano passado. O Odair perdeu 2 gauchões para o Grêmio, ou seja, fez o que tem que fazer. Grêmio e Inter só podem perder o gauchão um para o outro, não para outro clube do interior, visto o investimento que eles fazem. Agora, essa ânsia do torcedor do Inter de só criticar o treinador porque erra em alguns momentos, até acho que erra, mas ele não erra sozinho, né? A direção também escolhe algumas coisas. Eu acho que ele está sendo muito criticado pelo jogo de sábado contra a Chapecoense, que, a meu ver, não é nenhum... O problema ali, para mim, não foi esquema de jogo, estilo de jogo, qualquer coisa assim. Foi um erro de planejamento. E que aí tem um acerto com a direção nisso. A gente até conversou, eu lembro no programa semana passada, na sexta-feira, se eu não me engano, se era uma atitude do Odair, se era da direção, e a gente chegou num consenso aqui de que era do Odair com a direção. O Odair propõe, a direção diz tudo bem, vamos poupar todo mundo, o time está cansado, a preparação física disse que tinha que descansar. Eu só consigo pensar, quando tu fala isso, numa coisa que o Bruno tem falado nos últimos dias, aqui no programa, que é se o Odair tem respaldo para fazer o que ele quer. Eu não sei. Sabe quando tu vai... Tu passa protetor solar? Sabe quando tu vai pra praia e passa protetor solar? Tu passa uma camada de protetor solar e aí depois de umas 2, 3 horas ou aquela primeira entrada na água, tu tem que passar, né? Porque ele vai saindo. Ele vai saindo ao natural. Eu sinto que é o respaldo do Odair desde a época que o Rodrigo Caetano chegou. Pegaram a camada de protetor solar, chamada Rodrigo Caetano, e passaram no Odair assim, ó. E ela era grossa. Ele foi indo pra água, foi indo pra água, foi indo pra água, o sol foi batendo, foi chegando a hora do almoço, foi aumentando o sol, a camada foi caindo, e agora parece que não tem mais a camada. Parece que ele está com dificuldade de fazer tudo o que ele quer. E ele já teve esse problema quando ele começou. Sim. Porque ele queria montar um estilo e não conseguiu. E aí ele não teve respaldo para continuar e teve que mudar para não perder o emprego. O Diogo citou meu principal argumento, que é esse. Quem lembra daquele Grenal que o Inter não perdeu, fez 0-0 com a equipe do Grêmio. Do primeiro turno do Brasileirão. Primeiro turno do Brasileirão. O Inter era um time que não dava balão, o Cuesta só tocava a bola, o Inter só saía tocando a bola. Aí eu me recordo que em 15 minutos contra o Grêmio, o Inter deu mais ou menos uns 7 balões para frente. E aí todo mundo ficou espantado com a mudança de jogo do Odair. Foi uma necessidade. Eu me recordo daquela semana, quarta-feira, treino com portões fechados no Beira-Rio, protesto da torcida, rojão estourando na frente do estádio. Na quinta, o Inter vai para Viamão para jogar no domingo o Clássico Grenal. Sim. O Odair tentou fazer uma coisa diferente. E aí também tem uma outra movimentação que pelo menos eu consegui observar, ou que pelo menos eu li da movimentação do Inter. No mercado de transferências, as peças que o Inter trouxe, jogadores para fechar o meio de campo, para fazer um tripé reserva, que aí era Richelli, Lindoso e o Galdesani. O Galdesani infelizmente se lesionou. E jogadores para ser ponta. Neilton, renovou o Wellington Silva, que é o principal erro do Parede. Inter, né? Trazer o Neilton para jogar numa função que ele não sabe. Ponto. Trouxe os jogadores que o Odair já tinha no elenco, ou as características parecidas. Tudo bem que trouxesse um ponta, porque Teve um que perdeu o Rossi, que talvez não seja uma perda tão grande. E até centroavantes, né? Centroavantes, assim, camisas 9, que era a característica do Inter ano passado. Né? A gente teve o Leandro Damião e aí trouxe... Muito tropeço, mas é que é muito tropeço da direção. Não, eu concordo, eu não acho. Por exemplo, por que veio o Trellis? Por quê? Ah, porque o ruim tem que vir. Não, mas por que o Trellis veio? O Trellis veio porque o Jonathan Alves ia sair. Só que o ia é um tempo verbal que não foi. Com todo o perdão da brincadeira, não aconteceu. E que se provou que o Jonathan Alves ainda pode dar um pouco mais do que o Trellis. Não, mas é verdade. O Internacional queria... Vou usar essa expressão, eu não gosto, mas... Queria se livrar do Jonathan Alves. E o Jonathan Alves não quis sair de Porto Alegre. Só não combinou com o Jonathan Alves. Exatamente. Então, e aí são vários jogadores. Aí você tinha o Pedro Lucas, que é um jogador que poderia já ter era sido, daqui, que não precisava do Trellis, e você tinha o Guerreiro só esperando para estrear, que é um jogador da mesma posição. E mais, e aí o Odair pediu o Parede. Foi o único reforço que o Odair pediu. Que ele disse assim, eu quero Guilherme Parede. Para jogar na ponta. Mas não joga. É o único reforço que ele pediu e não joga. Quando joga vai bem, daí não joga, né?
Jogador que vai bem no Internacional é difícil que ele permaneça, né? Sarrafiori, o Parede... O próprio Camilo, né? Que não foi inscrito, aí daqui a pouco foi inscrito, aí começou a jogar mais do que o Sarrafiori, aí joga contra o Chapecoense, a própria Chapecoense quer contratá-lo, então um jogador que o Inter está tentando, né, repassar agora. Por quê? Mas para mim o principal ponto do Inter, assim, sempre dentro do esquema do Odair, como eu falei antes, do que eu imaginava que o Odair poderia fazer para ter um pouco mais de resultado e facilitar para ele, talvez o torcedor parar um pouquinho de pegar no pé dele, o Inter não trouxe na janela, que é um armador. Mas o Inter confia no D'Alessandro cegamente, mas ele também não joga. Mas o D'Alessandro não vai aguentar a temporada inteira jogando uma hora, vai gastar o D'Alessandro. Mas o Paulo Nunes, quando é que ele joga? O D'Alessandro não jogou contra o Aliança Lima. Só joga em casa. Porque foi titular o Sarrafiori. Sim. Aí, bom, mas vamos botar um time reserva contra a Chapecoense. Não jogou. Mas aí poderia não até jogou ter o segundo Grenal do Gauchão. Mas daí ele é reserva ou... É que o D'Alessandro é titular quando joga os reservas e reserva quando joga os titulares, né? É que pra mim parece que o D'Alessandro, o Inter vai utilizá-lo só no Beira-Rio. Então vai jogar amanhã contra o Flamengo, né? Já nem sei mais nada. Tem que jogar, porque se ele não joga nunca, né? É pra ser. Pelo que eu sei, o Odair não definiu ainda. Mas vai jogar quando daí? Mas aí ele vai... Mas treinou Potker, treinou D'Alessandro e treinou Sarrafiori, os 3 hoje de manhã. Meu Deus. O Potker é aquela coisa, né? Ame ou deixo, porque tem quem goste e tem quem odeie, né? E ele não joga nunca também. Ele faz um trabalho de contenção auxiliando os laterais do Inter que é interessante. Antes ele até finalizava mais, daí ele conseguia conter e fazer gol. Até tem um jogo contra o próprio Flamengo que ele faz no Beira-Rio, que ele faz um gol ano passado. Só que ele decaiu um pouco, né? Ele é torcedor também, já tá pegando. Mas é que você não pode pensar no atacante... Só que eu acho que o Potker tem que ser reserva. Se a primeira característica desse atacante, desse ponta, for defender, tá errado. Qual é a característica do Everton, do Grêmio? Qual é a característica do Marinho? Qual é a característica do Tardelli, do Alisson? O Marinho nem característica. Mas o Marinho... Aí que tá, vamos comparar o Marinho, que é um jogador que não tem o tamanho de um Grêmio, de um Internacional, enfim... Mas é um jogador que qual é a característica? É ir pra cima, arrisca, bate de longe, okay? Aí você escolhe o Potker, ou o Parede, ou... não, mas é porque tem que recompor, aí não é... O D'Alessandro aberto, não dá, porque tem que recompor, então... Na verdade, o Márcio Martins Fraga diz aqui, vocês falaram muito da torcida, né? E é o que ele fala que o Odair perdeu a torcida, já não tem mais a unanimidade, ele diz. O Odair nunca teve a torcida. Pois é, eu também concordo. Só que eu tenho um detalhe, que é uma coisa que... E aí também passa pelo anúncio do Odair. Não, é um anúncio que não anuncia, né? O Odair não ia ser o técnico ia ser um cara cascudo, um medalhão. Aí depois vira o ano, anunciam o Odair. Sabe uma coisa que me chama a atenção? Pra mim, até, Diogo, pra ficar nesse assunto, o Odair não tem a torcida, mas o Odair ainda tem muito grupo. Sim, sim. Isso sim. Muito grupo. Mas pra mim foi... E assim, ó, isso ficou muito claro... Mas também é porque ele não mexe, né? Mas pra mim isso ficou muito claro naquele Grenal do 0-0. Que eu falei aqui que o Inter foi a Viamão. Eu vi a conversa do Odair com o D'Alessandro quando o D'Alessandro resolveu sair do time para o Odair fazer aquela postura defensiva e o Inter empatar o Grenal e, no caso, não perder o Grenal, que era o importante para ele continuar. Depois o Inter vai, joga com a Chapecoense, vence e o Odair se mantém. Me parece que é muito isso. Tá, mas eu tenho uma pergunta. O Odair tem o grupo ou ele tem o chefe do grupo na mão? Eu acho que ele tem o grupo. Não, eu acho que ele tem o grupo. Eu acho que foi inclusive isso que fez ele se tornar o treinador do Inter e não o Inter ir atrás de outros treinadores mas nesse que a gente tempo. tem que pensar algumas coisas assim, ó. O Odair talvez... a gente não pode tirar as responsabilidades do Odair. Eu acho que ele tem erros também. Tem erros, perfeito. Agora, tem uma coisa que a gente tem alguém, e tem, na verdade é algo que a gente talvez tenha que responsabilizar mais, que é a direção do Internacional, né? Porque, por exemplo, assim, ó, o Internacional caiu para a Série B, assumiu essa direção. Primeira grande contratação da direção do Internacional, o artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2016, William Potker. Ok, mas como ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2016? Num time reativo, em que ele tinha que correr muito para... E tinha espaço para isso. E tinha espaço para isso. Aí o que o Inter ia disputar? A Série B. Na Série B, o que se espera? Que o Inter vá propor o jogo. O Internacional trouxe o Wellington Silva, no início da Série B. Contra-ataque. Aí, para salvar tudo que estava sendo feito, buscaram o Damião. E aí vai, né? E aí é o bolo que vai aumentando. É o reforço duplicado para as mesmas funções. Foi tudo sem planejamento, né? Foi tudo acontecendo. Os negócios do Inter
Claro que tem o problema financeiro, enfim, mas é muito um negócio de ocasião, né? Não é um jogador que o Inter precisa. O Inter pensa numa posição, aí vai... Ó o Trellis aqui, ó, atrás. Ó o Parede. O Neilton. O Neilton atrás. Ó o Potker sobrando na ponte atrás. Aí começa a reparar. O Rossi. O Rossi veio Pra quê, né? Pra comer granizo. Não, no pra banco. postar em rede social e comemorar. Então, os assim... Ele deu um chute nas costas do Odair naquele jogo que o Inter venceu. faz né? sentido. Tem gente que gosta dele. Não faz sentido. Eu não consigo entender, assim, ó, tudo bem, pode parecer críticas exageradas ao Internacional, o Inter tem um bom grupo, bem melhor do que teve nos últimos anos. É verdade. É verdade. É melhor o grupo Só que do Inter. há muita sobreposição, né? Tem que eu muitos acho- jogadores para as mesmas funções, em Porto Alegre jogando no Você estádio não Beira-Rio. consegue imaginar hoje, no decorrer de uma partida, o Internacional mudar o estilo de jogo. Está perdendo um jogo, por exemplo, amanhã, está perdendo o Flamengo 1-0, no segundo tempo o Inter precisa reagir, precisa melhorar, o Odair tira uma peça, põe outra que vai melhorar. Não, você pega. E não pode tirar o Patrick e vai colocar quem? O Patrick, em geral, dá muito mais resultado que um jogador de banco. Vai tirar o Rodrigo Dourado? Não dá, porque é um jogador que protege a zaga. O Odair hoje, você não vê o Inter terminando, por exemplo, com 2 centroavantes, 2 jogadores mais enfiados, mudando ali, tirando o tripé. Mas também é porque o Odair não abre mão, né, do tripé. Mas esse Já é o quase problema. bem definido, né? Acaba mais ou não menos abrindo que- mão do tripé nunca. É o que aconteceu com a Aliança Lima. Talvez abra mão do formato tripé, mas pega os volantes, abre o Patrick, tira o ponta direita, coloca um outro ponto e ele fica. O Nico fica centralizado e vai para o 4-2-3-1. Eu acho E é que- mais ou menos isso. E as outras duas trocas, quem cansar. Eu acho que o Cansa o Inter... Guerreiro, bota o Sobis. Cansa o volante, bota o outro. Cansa o lateral, bota o outro. Elas por elas. Eu vejo que o Inter precisaria de um meio armador para jogar à frente desse tripé. Porque quando teve o D'Alessandro inteiro por 30 minutos nos jogos, o time funcionou. Porque tinha um cara armação, só que precisa ter um cara um pouco mais novo. O problema é Que quem? desses Ou esquemas, tu o insiste Inter, no Sarrafiore, ou tu vai atrás dele. o Odair, eu não sou a favor de demiti-lo, sei que tem toda uma pressão, cada jogo que ele perde é uma loucura para mim, ele conquistou o resultado mais importante desse primeiro semestre, que é a Até porque nós vamos classificação botar quem em no primeiro lugar na Libertadores, Num que é grupo uma coisa, difícil, com num grupo o muito River. difícil com o River Plate, sem precisar jogar no Monumental de Nunes, as ganha, Não. precisando de resultado. E outra coisa, né? O torcedor internacional, tá tudo errado com o Odair, então, se acham que tá assim, vamos botar quem no lugar? O que eu acho O é problema é que... quem, né? É o que eu acho que precisa trabalhar essas modificações. Eu não acho que o Inter esse ano tenha que continuar insistindo no tripé. Sendo que o Patrick hoje é um jogador que ele mesmo pode jogar mais ofensivamente. Mas a maior prova que o Inter porque ele já no apoia segundo mais. tripé é o grande reforço que o Inter quer para o segundo semestre, né? Charles né? Arangues. Charles. Não vai abrir mão disso. Mas aí vai continuar recebendo críticas e tem que torcer e continuar tendo resultados, né? Porque aí- o futebol, as atuações são essas. E eu que a acho- gente- Aí eu vou fazer a minha E pergunta. aí- Será que querem mudar assim? Mas será que não vai perder um dos 3 titulares do tripé? Mas daí no Arangues não seria o substituto para aquele que eu acho que vai perder, que é o Dourado. Eu acho que é o Patrick. E É, eu esse acho que aí o é Arangues ainda é substituto. mais Edenilson do que Patrick. Sim, mais Edenilson que Patrick. Mas eu acho que o Inter vai acabar fazendo isso. Menos carregador, talvez, E aí o Arangues Dourado, só. o Dourado o Inter deve achar que tem no grupo a reposição. E Mas não parece tem, que né? não tem. Ele né? não tem, né? Porque o Lindoso... Nem Que talvez é o mais próximo deles, né? Sim, sim, Em, sim. cara, o em Richelli- termos de características, sim, mas nem perto da qualidade do que o Dourado consegue colocar Ah, não, com dentro de campo. É que é aquela coisa também, o grande Rodrigo Dourado, né, que a gente já viu jogar, ele jogou com Charles Arangues, que é o Inter de 2015, né? Mas não dá pra Não dá pra colocar acreditar, depositar exato. a sua fé nisso, torcedor, porque faz 4 anos isso, né? Não, e faz 4 anos foi um jogador antes de uma lesão de joelho, antes de não jogar na Europa, né, que Antes é de o ter alguns Arangues problemas atual. lá no Chile, que É. a gente sabe que teve. Agora, a pergunta que eu fico pra gente encerrar o programa aí, temos poucos minutos para encerrar o Virando o Jogo dessa terça-feira, é o que vocês esperam desse jogo, né? Mesmo do Internacional contra o Flamengo, porque o Flamengo fez aquilo que surpreendeu na primeira rodada, né? Ele jogou muito bem, o Flamengo aí contra o Cruzeiro, ganhou do único time invicto do Brasil, que era o Cruzeiro, e mais, né? E que era um time consistente. Não, né, e que Cruzeiro? conseguiu superar seus próprios problemas, porque o Flamengo tá mal na Libertadores da América. Tá correndo o risco de ficar fora da próxima fase. E a gente viu, né? Bruno Henrique, Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro, A não nominata jogou é o muito Diego. boa também, né? Pô,
Eu não sei o que vocês esperam dessa partida. O Grêmio a gente falou, o jogo é mais fácil, teoricamente. E o Grêmio tem uma grande responsabilidade, né? Do Inter, aquilo que eu comentei no início, eu acho que o Inter vai seguir a característica dos últimos jogos no Beira-Rio, que era de tentar um abafa inicial, até para daqui a pouco, né, colocar o Flamengo no lugar dele, não, aqui é o Beira-Rio e nós vamos para cima. Mas depois eu imagino um Flamengo muito mais dominante. Eu assisti um pouco do compacto, na verdade, do Flamengo e Cruzeiro. O Bruno Henrique e o Gabigol trocando de posição o tempo inteiro. O Bruno Henrique cabeceando bola na área como centroavante, o Gabigol aberto pela direita. O ataque do Flamengo é muito perigoso, vai bagunçar bastante a defesa do Inter, eu acredito. Principalmente as costas dos laterais do Inter. Eu acho que o Grêmio, para perder para o Avaí, que eu acho que não vai perder, só se for para ele mesmo. Daqui a pouco querer correr muito atrás de um gol e não conseguir, mas acho que o Grêmio vai acabar ganhando, pela diferença de qualidade de time. E eu concordo, eu acho que o Inter vai abafar o Flamengo, tentar fazer nos primeiros 15, 20 a 30 minutos um gol para tentar dominar a partida. E aí depois vai dar a bola para o Flamengo, se estiver ganhando, para jogar no seu estilo de contra-atacar e pegar o Flamengo de calças curtas, diria os mais antigos. Eu até acho que o Inter consegue esse gol cedo. Não sou dos caras que mais confia assim, na defesa do Flamengo. Mas, jogando com o Rodolfo ainda. Mas a minha maior preocupação em termos de Internacional é o depois de fazer o gol. Se vai acontecer o que aconteceu com Palestino, com River Plate, que não aconteceu com a Aliança Lima, porque é o Aliança Lima. Mas jogos grandes, adversários importantes, numa competição grande, mas já o Inter segurou o Grêmio, mas não fez o abafa, né? Não, tudo bem, mas já segurou. Pois é. Bom, teremos um grande jogo certamente em Porto Alegre amanhã e depois, né, o jogo do fim da noite, que é o Avaí contra o Grêmio. Senhores, muito obrigado, ótimo feriado para vocês. Nós estaremos ao vivo amanhã aqui, à 13h, com o Virando o Jogo na RDC TV. Você fica agora na agradável companhia da Ali Klein e do Virou Moda. Uma ótima tarde a todos, até a próxima, tchau. Virando o Jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.